Olá, boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo, psicólogo clínico que fala. Hoje eu gostaria de tratar de um tema sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Então, nós temos uma categoria de transtornos do neurodesenvolvimento. Dentre estes transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos TDAH, que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista e também distúrbios de aprendizagem. Esses são os mais, vamos dizer assim, os mais comuns. Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre o transtorno do espectro autista. Então, a sigla é TEA. Antigamente nós tínhamos outras nomenclaturas no manual da CID-10, que é da Classificação Internacional de Doenças. Hoje no DSM-5, que é o manual válido, de acordo com as classificações internacionais de doenças, nós temos esse manual que trata, essa sigla como transtorno do espectro autista. Tá, mas o que é o autismo então? Então eu já falei que é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá ok. Mas quais são as principais dificuldades deste transtorno do neurodesenvolvimento? Então, no transtorno do espectro autista, especificamente, a principal dificuldade é uma tríade, do qual a comunicação é prejudicada, a interação social é prejudicada e há comportamentos repetitivos ou estereotipados, que às vezes é para uma autorregulação do indivíduo, que não acarreta tanto prejuízo, outros acarretam prejuízo. Então, é uma tríade: comunicação, socialização e comportamento repetitivo ou estereotipado. Tá, Ricardo, mas qual que é a importância de nós fazermos um diagnóstico ou de estabelecermos um diagnóstico precoce para o transtorno do espectro autista? Bom, inúmeras são as razões, principalmente porque logo no início da primeira infância, do 0 aí aos 3 anos aproximadamente, a neuroplasticidade é muito alta e muito desenvolvida nas crianças. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que há uma chance muito maior de trabalhar esses possíveis déficits quando criança e posteriormente obter melhores resultados. Ricardo, se eu descobrir mais tarde eu não vou ter resultado? Vai ter resultado também, mas quanto antes descobrir, melhor vai ser a intervenção. As intervenções vão ser mais precoces. Ok, Ricardo, e como que funciona isso então? Bom, primeiro, é importante fazer uma avaliação geral dessa criança, desse adolescente, que às vezes chega para a gente. Qual que é a forma disso? Posso avaliar a função intelectual, posso avaliar a função de memória, posso avaliar a função visoperceptiva, de visoconstrução, posso avaliar as funções de linguagem, posso avaliar funções executivas, posso aplicar escalas comportamentais para me auxiliar na análise dos comportamentos desse indivíduo. Posso aplicar escalas manuais como inventário Portage, para saber Denver, enfim, para saber, depende da faixa etária de cada um, é lógico. Mas para saber o nível de desenvolvimento e as fases que estão com mais prejuízo, posso. No final, eu vou ter um perfil neuropsicológico, se é compatível com o transtorno do espectro autista ou não. Ricardo, qual que é o perfil mais encontrado nos testes neuropsicológicos? O perfil mais encontrado nos testes neuropsicológicos para transtorno do espectro autista é uma deficiência em coerência central. O que é coerência central? É a capacidade que os indivíduos têm, que nós temos desde criança, de pegar partes para formar um todo. Teoria da mente, essa teoria da mente aí aproximadamente a partir dos 4 anos já começa com mais eficiência. Por que teoria da mente? É a capacidade que nós temos de inferir
em determinado contexto, ou inferir no que o outro está nos dizendo, na relação socioemocional ali. E essa é uma característica que geralmente indivíduos com o transtorno do espectro autista têm rebaixado, ou em déficit, aliás. E função executiva, déficit em função executiva. O que é função executiva? Função executiva é uma área que nós temos que organiza algumas funções muito importantes, como controle inibitório de comportamento, como memória operacional, que é a capacidade de armazenar e manipular informações por um determinado período de tempo, e flexibilidade cognitiva. Então, estes são os principais déficits encontrados em indivíduos com transtorno do espectro autista. Então, tá, Ricardo, beleza. Então, nós encontramos esses déficits, fizemos o diagnóstico, vimos que a criança ou adolescente realmente tem perfil para transtorno do espectro autista. E aí, o que fazer? Bom, aí nós vamos de acordo com os déficits encontrados e com as potencialidades. Então, a partir daí, eu, no meu caso, por exemplo, agora estou terminando minha especialização em psicologia do comportamento aplicada ao autismo. Então, dentro dessa área de ciência, eu vou estabelecer alguns critérios de intervenção. Exemplo, suponhamos que a fala da criança está prejudicada. Ah, Ricardo, mas fala não é fonoaudiólogo? Lógico, vou falar mais um pouquinho sobre isso mais adiante. Mas no meu caso, a fala também é um comportamento. E eu, como psicólogo analista do comportamento, eu posso trabalhar a fala dessa criança. Se eu sei que o prejuízo dela, no início, a fala é importante para a comunicação e interação socioemocional? Sim, é importante. Então eu vou estabelecer um treinamento dentro de protocolos específicos que eu ajude, auxilie a criança a desenvolver com melhor assertividade essa fala. Isso, eu trabalho sozinho? Não. Aí entra a parte multidisciplinar. Aí eu tenho que ter uma fonoaudióloga, provavelmente eu vou ter que ter um terapeuta ocupacional, talvez, geralmente no contexto acadêmico, um psicopedagogo ajude muito. Então, é uma equipe multidisciplinar. Eu tenho que ter médicos, neurologista, talvez um psiquiatra, dependendo de cada caso. E aí, nós vamos traçando o desenvolvimento, a intervenção dessa criança, de acordo com os critérios que nós observamos nas avaliações. E a partir daí, dentro das minhas intervenções na clínica, conforme a criança vai alcançando o critério, aí eu tento generalizar isso para fora da clínica. Ricardo, como assim? Como que eu vou generalizar isso? Aí eu vou até a escola, vou fazer treinamento com os professores, eu posso fazer intervenção com os pais, vou fazer treinamento com os pais, para que eles continuem dando sequência no trabalho nos seus âmbitos naturalísticos. Nós também devemos ter reuniões de equipe, eu vou ter que falar com a fonoaudióloga, vou ter que falar com a terapeuta ocupacional, vou ter que falar com o médico, enfim, nós vamos ter que estar muito bem alinhados, toda a intervenção, o que um fizer, o outro também vai ter que fazer. Se eu considerei que a fala aproximada de um determinado comportamento a fonoaudióloga também vai ter que considerar essa fala, ou vice-versa, se ela considerou e eu também vou trabalhar isso, que é o melhor para o desenvolvimento daquela criança naquele contexto de intervenção. Então, é muito importante, por que eu estou colocando isso para vocês aqui dessa forma? Porque é muito importante que nós façamos a avaliação desde criança, já desde tenra idade, para que observemos os déficits que temos que trabalhar, montaremos uma estratégia individual a partir dessas avaliações e aí sim os resultados começam a aparecer. No caso do espectro autista, a intervenção mais adequada e por inúmeros artigos científicos que tem sido aí elaborada tanto no exterior quanto aqui no Brasil, é a ciência ABA, que é a Applied Behavior Analysis, que é a análise aplicada do comportamento, que é essa intervenção que nós estamos conversando aqui. Então esse é só um princípio, é só para termos uma ideia,
de como funciona uma avaliação e procedimentos para intervenção no caso de transtorno do espectro autista. Espero ter contribuído de alguma forma para vocês. Qualquer dúvida, quem quiser ter mais acesso, mais informações, deixe o seu nome, deixe um recadinho que posteriormente eu entro em contato. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.